Vamos lá. Por que e como que os asteroides se formaram? Então, isso é um tema também muito interessante e muito importante. Aliás, é daí que vem, porque qualquer um aí pode perguntar e falar o seguinte: por que diabos a gente tem interesse em estudar objetos tão pequenos assim, que se somados talvez eles não formem nenhum planeta? Por que isso interessa para a gente? Por vários fatores. Primeira coisa delas é que são objetos que podem cair na Terra e acabar com a vida na Terra, igual já aconteceu pelo menos uma vez, que a gente saiba, há 66 milhões de anos atrás, com os dinossauros, com o impacto de Chicxulub. Daqui a pouco eu falo do Chicxulub para vocês. Nós não queremos ter o mesmo fim dos dinossauros, é isso que o Elon Musk fala, né? Não teremos o mesmo fim dos dinossauros. Então, isso é importante. Um asteroide, dependendo do tamanho dele, se ele cai na Terra, ele pode não acabar com a vida, mas se ele cai numa cidade, ele acaba com uma cidade. Se ele cai no oceano, em determinado lugar, ele causa problemas, ele causa maremotos, tsunamis, e isso pode danificar muita coisa. Mesmo quando não cai, um asteroide pode causar complicação, igual foi o Chelyabinsk em 2013, que ele explodiu na atmosfera e quebrou vidro num monte de lugar, entendeu? Ou o Tunguska em 1908. Então, tem esse lado que é muito importante. Tem um outro lado, que talvez seja o lado científico da história. O mais importante de todos é que é o seguinte: como que foi a formação do sistema solar? Então, teve a formação do Sol. O Sol é uma estrela. O Sol ele não existia há 5 bilhões de anos atrás. O que a gente tinha era uma nuvem de gás molecular. Essa nuvem de gás e poeira, estava ali quieta, de repente passou uma onda de choque de uma supernova naquilo ali. No caso do sistema solar, nós já descobrimos que foram 16 supernovas próximas que geraram ondas de choque, e a onda de choque começou a perturbar aquela nuvem de poeira e gás. Quando ela começou a perturbar a nuvem de poeira e gás, começou a ocorrer núcleos de condensação dentro dessa nuvem de poeira e gás. Esses núcleos de condensação vão dar origem às estrelas, como é o caso do Sol. Quando o Sol se forma, ao redor do Sol, devido ao acúmulo de poeira desse período de formação, cria-se o que a gente chama de disco protoplanetário. Ou, antes dele virar protoplanetário, ele vira um disco circunestelar. Então, está lá o Sol começando a se formar. O Sol ainda é uma protoestrela, ele não é uma estrela propriamente dita. Começa a girar ao redor dele um grande disco de poeira e gás, que é o disco protoplanetário. Esse disco, a poeira ali naquele disco, ela começa a se condensar, a se aglutinar em pequenos objetos que a gente chama de planetesimais, tá? Então ela começa a aglutinar em planetesimais. Esses planetesimais, eles vão crescendo. À medida que eles vão crescendo, eles vão limpando a órbita deles. Então foi assim que formou a Terra, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Foi limpando. Chegou num ponto que esses grandes objetos, eles não cresciam mais e eles já tinham limpado a órbita deles. Só que, depois que aconteceu a formação do sistema solar, sobraram detritos por aí. Sobraram objetos. E o que são esses objetos? São os asteroides e são os cometas. Por isso que é muito importante o estudo dos asteroides, porque os asteroides são as testemunhas do que aconteceu lá na origem do sistema solar. Não tem como a gente estudar a origem do sistema solar. A gente não consegue pegar uma máquina do tempo e voltar, mas a gente consegue observar e estudar objetos primitivos, que a gente chama, que são os asteroides e os cometas, e a partir da análise que é feita desses objetos, a gente consegue ter uma ideia de como que foi a história do sistema solar. Por isso que é muito importante. A analogia que eu faço para o pessoal é a seguinte: quando você passa na frente de uma casa que acabou de ser construída, você olha em volta da casa e tem ali um saco de cimento, uma terra, pedra e tudo mais. Quando você olha para aquilo, lata de tinta, não tem tudo ali jogado? Quando você olha para aquilo, você fala, eu sei como que o cara construiu essa casa. Olha, ele usou esse cimento aqui que é bom.
Ah, ele usou esse tipo de pedra aqui para fazer. Ah, ele usou esse tipo de areia. Talvez ele tenha misturado. Ah, ele usou essa tinta para pintar a casa. Você analisa pequenos detritos de coisas que sobraram da construção da casa. Os asteroides são exatamente a mesma coisa. São detritos que sobraram da construção do sistema solar. Quando a gente tem a oportunidade de pegar uma rocha dessa, seja indo lá, daqui a pouco eu falo que a gente já teve missões que encostaram em asteroides, ou pegando meteoritos, daqui a pouco eu vou explicar a diferença para vocês, que são as rochas que caem na Terra, é a nossa chance de entender como o sistema solar começou. Então, por isso que estudar asteroide é muito importante. Não é à toa que quando você tem uma missão de asteroide concorrendo com outras missões, normalmente a missão de asteroide sempre ganha, porque é a chance que a gente tem para estudar, tá? É a chance que a gente tem de estudar como formou o sistema solar. Aí eu pego a rocha, eu analiso a química dela, eu analiso a estrutura dos grãos dela, eu analiso os cristais que ela tem, os elementos e tudo. Com isso, o geólogo, ele consegue vir e contar uma história para a gente. Então o geólogo fala assim, tá vendo aqui, ó, tinha molécula de água. Então, esse asteroide tem 4,5 bilhões de anos. Por exemplo, vou contar um negócio legal para vocês. No Bennu, que é até o asteroide da nossa capinha aí, que vocês vão ver, que lá chama Bennu, aquele asteroide. É um asteroide que tem... o Bennu tem 1 quilômetro de diâmetro, tá? O Bennu. E o Ryugu tem 500... Não, o Bennu tem 500 metros de diâmetro, tá? O Bennu, esse asteroide aí. Descobriram no Bennu moléculas de água anteriores à formação do Sol. Aí começou uma nova área dentro da astronomia que é muito legal. Sabe como que ela chama? Estudo de grãos pré-solares. Porque os asteroides, eles se formaram... Lembra a nuvem que eu contei para vocês lá no começo? Lembra da nuvem que eu falei no começo para vocês? A nuvem que eu falei lá no começo para vocês, aquela nuvem é antes do Sol se formar. Mas os asteroides, eles já tinham pego coisa daquilo ali. Os asteroides não se formaram naquele disco, eles só não viraram planeta. Eles foram o resto que foi deixado de lado. Então, a gente consegue estudar grão pré-solar. A gente consegue identificar, a gente identificou hoje, que a água, existe uma parcela da água que ela já existia na nuvem que deu origem ao Sol. Ou seja, tem água pré-solar nas amostras do Bennu e do Ryugu, que são os dois asteroides que daqui a pouco eu falo deles. Então, isso aí é muito, muito legal de ser estudado, e daí que vem a grande importância de se estudar asteroides, tá? Não é pouco, é muito importante. É só assim que a gente consegue ter uma ideia de como o sistema solar se formou, tá? É assim que acontece tudo isso. Beleza? Então essa aí é uma boa introdução para vocês.